Olá pessoal, tudo bem? Estamos lá começando mais uma live. Vamos falar de Forest School? Hoje a convidada é a Thalita Vecina. A Thalita é fundadora da VOE Educacional, uma escola Forest School que utiliza a metodologia Montessori. Thalita é a mãe do Ben, de 5 anos, e da Maria, de 2 anos. Após viajar o mundo e morar nos 5 continentes, opa, tivemos uma falhinha aqui, pessoal. Todo mundo voltou? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Enquanto eu espero a Thalita entrar aqui, eu vou apresentando ela. Desculpa, a minha internet deu uma estabilizada aqui. Então vamos lá. A Thalita é mãe do Ben, de 5 anos, e da Maria, de 2 anos. Ela viajou 5 continentes e agora ela retornou para o Brasil para fundar a VOE, sigla para Viver, Observar e Estudar. Os 3 primeiros anos desse projeto foram através de ensino domiciliar e logo após veio a edificação da escola, que fica em Sorocaba e tem salas desemparedadas conectadas a uma floresta educadora. Trazendo valores como autonomia, consciência ambiental e inteligência emocional, a VOE é referência em primeira infância. Eu já vi que a VOE entrou aqui, estou esperando eles pedirem para juntar com a gente. Olá, tudo bem? Obrigada, pessoal, por entrar. Hoje a gente vai falar sobre esse tema tão legal que é Floresta, Escola da Floresta. Tô aqui esperando você, Thalita. Aí, agora chegou o request. A Thalita entra para agradecer a presença e participação dela aqui na nossa live para contar para a gente um pouquinho desse projeto que eles estão fazendo lá. Aí, agora Oi, foi. oi, Dani. Oi, tudo bem? Tudo, e Tudo você? bem, bom dia. Bom dia. Acho que tá tudo Diga lá, certo aqui, né? deu tudo certo. Deu tudo certo. Bem-vinda, muito obrigada por vir aqui contar pra gente. Nem todo mundo está familiarizado com esse termo no Brasil. Eu acredito que muita gente pode ser até uma novidade esse termo. Então, Uhum. já vou te convidar para começar aqui contando pra gente o que é Forest School, tá bom? Bacana, bacana. Obrigada, Dani, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando também um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é tão legal, né? Que traz tantos benefícios para as crianças. Então, o Forest School, né, que são as escolas da floresta, é um termo, é um movimento que já é bastante fortalecido em outros países, né? Nos últimos anos também está sendo bastante fortalecido no Brasil, já tem bastante gente falando sobre esse tema também, né? Isso é um grande ganho para as nossas crianças. E a ideia principal do Forest é trazer as salas de aula para o lado de fora, né? Então a gente trazer as crianças para a natureza, para o ar livre, né? E tudo que a gente ensina dentro da sala, a gente ensinar para o lado de fora. Então, basicamente, esse é o conceito do Forest School. Legal. E você sabe um pouquinho assim da origem do Forest School? Por que resolveram fazer esse movimento? Conta pra gente. O Forest, ele nasceu na Dinamarca, é um movimento que nasceu na Dinamarca, e lá eles entenderam que esse movimento de trazer as crianças do lado de fora é essencial para a primeira infância, principalmente, né? No entanto que lá o termo Forest School, ele é associado à educação para a primeira infância, né? Ele faz parte do currículo educativo também, e ele traz esse conceito de educação para a primeira infância. Que legal. E como que vocês aplicam isso aí na Voe? Conta pra gente um pouquinho da dinâmica. Como que a gente pode visualizar uma escola da floresta? Tá. Bom, a Voe, ela inicialmente ela era um terreno muito rico, né? A gente tinha aí mais de 30 espécies de árvores. E quando nós fomos edificar a Voe, ela já nasceu com esse conceito de autonomia, né? De livre movimentação das crianças. Então, toda a edificação ela foi feita respeitando toda essa floresta, né? Toda essa natureza e conectado a ela, né? Então, as salas, por exemplo, elas são salas abertas que a floresta, os jardins, eles se conectam a essas salas, né? Então, o Forest, assim como o Montessori, ela tem como pilar a preparação do ambiente,
de acordo com os interesses que as crianças trazem, observados, olhando sempre para os períodos sensíveis, o que elas mostram de interesse, e em cima disso se monta as estações do Forest, né? Então, o ciclo de trabalho, eles mesclam entre as salas e a floresta. E qualquer que sejam as decisões da criança, dela estar na sala ou estar na floresta nas estações, ela estará seguindo o seu plano pedagógico, né? O Forest ele trabalha com estações fixas. Então, nós temos 7 áreas do Forest School, que seria a literácia, matemática, observação do meio, desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional, artes e a Mud Kitchen, né, que é a cozinha de lama. Então, através da observação dos períodos sensíveis manifestados das crianças, dos interesses das crianças, essas estações elas vão sendo preparadas e as crianças elas vão se envolvendo nessas estações e vão progredindo aí no seu nível de desenvolvimento e de trabalho. Ah, interessante. Então tem todo um currículo por trás, um currículo estruturado dentro da ideia da Forest School. Sim, sim. Com certeza, currículo estruturado, currículo que atende a BNCC, né? Isso é um grande ganho para as escolas, né? Porque qualquer escola que queira olhar para isso e falar, poxa, como que eu vou aplicar um Forest aqui? E tiver um lado externo, pode fazer essa relação do currículo, das diretrizes escolares e trazer esse aprendizado do lado de fora. Então, tem toda a base legal, né? Aprovada pelo MEC, Secretaria de Educação. Então, a criança que está na natureza, ela é alfabetizada, ela aprende matemática, né? Como se ela estivesse numa sala de aula, mas de uma forma ainda mais interessante e atraente para as crianças. Legal. E como que vocês na VOE, vocês aplicam tanto Forest School quanto Montessori? Conta pra gente um pouquinho como essas duas coisas se encontram, como vocês interpretam isso e como é feito na prática também, esse Montessori e o Forest. Tá. Bom, às vezes a gente está lá na floresta projetando, né, alguma coisa assim, a gente olha e fala, gente, mas Montessori é Forest, né? A Montessori tá falando, é isso, gente, é isso daí mesmo, é Forest. Então, tem uma relação muito... Eles são muito similares, muito unidos, né? E essa correlação, ela existe de uma forma muito interessante, né? Então, por exemplo, toda a base de estudos da VOE, dos educadores, né, a conduta dos adultos, o olhar para o desenvolvimento da criança, toda essa base de estudo, ela vem em cima do Montessori, né? E em cima disso, os adultos eles vão preparando os ambientes, tanto Forest quanto internamente, olhando para as bases montessorianas. Então, a linguagem, a matemática, tudo que a gente traz para o Forest é olhando para a forma que Montessori trouxe isso processualizado para a gente, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma educação cósmica, né? E a gente vai trabalhar os ciclos da vida, né? Então, o Forest, através da observação do meio, das crianças terem contato com o galinheiro, então tudo isso a gente trabalha a educação cósmica, né? Quando a gente fala, por exemplo, de autonomia, de vida prática, né, de independência física, quando a criança está lá na floresta fazendo um trabalho de rastelar as folhas, né, ou de estar numa horta, levando o carrinho para a composteira, que são coisas que eles fazem muito, né? Então tudo isso traz esse fortalecimento de vida prática para eles também, né? Teve um caso que foi muito interessante, assim, que é uma atividade de vida prática que eles gostam bastante, que é uma bandeja fixa, né, dentro de sala, que é de transpor grãos, né? Então a gente tem a bandeja lá, as crianças se interessam muito, tal. E teve um dos projetos onde eles construíam um comedouro de passarinho, né? E a gente observando assim, todo o movimento de transposição de grãos, ele ocorreu naquele momento, né? Então a base foram 2 maracujás e as crianças com a colher colocavam os alpistes, né? Então eles estavam transpondo grãos e levaram o comedouro até a floresta e fizeram esse movimento de ficar observando os passarinhos estarem indo comer, né? Então, essa é uma correlação que existiu, que foi muito interessante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma educação do silêncio, né? Atividade de linha que eles fazem nas salas todos os dias, quando a gente traz para eles também essa movimentação na floresta, né? O silêncio, ele também está sempre prevalecendo por lá. O Forest tem uma estação fixa, que é a Mud Kitchen, que é a cozinha de lama, que a gente percebe é uma estação que
conecta muito o corpo com a mente da criança, né? Então, às vezes as crianças chegam assim por algum motivo um pouco mais agitada, tal, elas vão para Muddy, elas começam a fazer esse trabalho de conexão, de trabalhar o corpo com a mente, tal, conectam. E daí a própria criança começa a buscar por atividades mais complexas, né? E desenvolver aí todo o ciclo de concentração dela. Legal, que interessante. E me veio muito na cabeça a conversa que eu tive com a Carol algumas semanas atrás. A gente fez uma live que é o espaço terapêutico da natureza e como a natureza através a terapia através da natureza. E essa semana passada também a gente teve um evento, né, com a Camila Isola falando sobre esse estágio coletivo e que as crianças passam antes de chegar na normalização. E em ambas as situações, a gente falou tanto da importância do contato com a natureza, de como a natureza ela nos auxilia a fazer a criança encontrar o seu centro, a fazer a ela a encontrar um equilíbrio. E aí depois ela começar a trabalhar com maior concentração e se interessar pelo próprio material, né? Pelo uso do material. Então, conforme você foi falando, foi vindo na minha cabeça esses dois momentos, essas duas discussões, porque não é à toa que hoje a gente está tendo esse movimento da Escola da Floresta de tentar trazer para as pessoas essa ideia de que a criança precisa estar em contato com a natureza. Né, Thalita, ao longo dos anos, a gente foi criando esse distanciamento, né, ficando na cidade, ficando emparedados mesmo, né? Isso. Eu acho legal você usar esse termo, que vocês desemparedaram a sala, né? Isso. E a gente foi colocando as crianças dentro completamente desconexas, né, da nossa natureza, do nosso contato, do nosso espaço. E o quanto hoje as pesquisas vêm mostrando que a gente precisa fazer um movimento contrário, né? Que a gente precisa ir para a natureza. O quanto a natureza ela traz para a gente esse equilíbrio, ela traz para a gente a sensação de calma, de prazer, de equilíbrio. Então, conta um pouquinho sobre o que você nota nas crianças quando elas estão no espaço. Ou talvez se você tiver algum exemplo de alguma criança que começou, enfim, conta pra gente um pouquinho mais sobre essa importância. Exatamente, Dani, é isso que você disse mesmo, né? Hoje assim, a gente já tem estudos que comprovam que isso é prioridade, é essencial, né? E quando a Voe foi construída, a gente começou a Voe junto com a pandemia, né? Então, quando a Voe inaugurou, nós recebemos crianças que muitas delas assim estavam há um ano dentro de casa, né? Naquela loucura que a gente passou de não saber no futuro, os adultos totalmente inseguros, né? E as crianças chegavam na Voe, assim, muitas delas assim até não conseguindo muito se movimentar, não conseguindo muito entender a direção do olhar, né? Então a gente percebia assim que realmente elas estavam assim presas, né, emparedadas mesmo. E quando essas crianças elas saíram para a natureza, a gente em pouco tempo a gente já começou a perceber uma evolução na movimentação. Então a movimentação assim foi algo visivelmente que a gente percebia que as crianças iam evoluindo, né? E quando a gente olha para os estudos que Montessori trouxe para a gente vê com clareza que nesses 6 primeiros anos elas precisam de independência física, né? Independência física ela é movimentação, né? Movimentação com disciplina, com ordem, mas uma movimentação, né? E quando a gente traz essa movimentação para a natureza, as crianças elas passam por alguns desafios de precisar subir, escalar, baixar, rolar, né? Que vai fortalecendo muito esse lado, essa movimentação mesmo, essa independência física. Então isso foi a primeira coisa que nós notamos, uma grande diferença, uma grande evolução em um pouco período de tempo, né? As crianças se movimentando com mais segurança, né? E a felicidade delas, né? A alegria delas, assim. Ontem até o pessoal do marketing, eles fizeram um vídeo, assim, foi super... Eles nem... Foi interessante que foi sobre esse assunto, sobre como as crianças se sentiam na natureza, né? E as crianças contando como elas se sentiam, né? O que elas gostavam, o que elas estavam sentindo de estar lá, né? E todas elas, assim, respondiam com um sorriso no rosto. Ai, eu tô feliz, eu brinco, eu corro, né?
E lógico que para a criança é isso, é tudo um brincar, né? Então a natureza, ela traz isso, uma alegria no aprender, uma alegria no pensar, uma alegria no estar lá, né? E a gente vai vendo que as crianças, elas vão se acalmando, elas vão se tornando apaixonadas, elas cuidam do meio ambiente, né? Elas trazem uma consciência ambiental, assim, muitas vezes até maior do que o que nós adultos conseguimos construir na nossa vida inteira, né? E tá tudo bem, né? Então, é isso, assim, é muito bonito ver a alegria das crianças mesmo, estando na natureza. É verdade. E a gente pode fazer um reflexo pra gente também, né, Thalita? Eu gosto de falar, quando a gente vai na praia, por que que a gente se sente tão bem? Ou quando a gente toma um banho de cachoeira, por que que a gente se sente tão bem? É algo ancestral mesmo. A gente precisa dessa conexão porque nós somos natureza. Né? Às vezes a gente esquece que a gente é natureza. A gente também faz parte dessa natureza. A gente não pode se distanciar tanto dela, porque nos faz mal. Eu vou contar uma história que, se você me permite compartilhar, porque eu tenho uma amiga que tá de mudança. E imagina, né? Você de mudança com um filho pequeno, e tava uma outra amiga com um filho pequeno também lá tentando ajudar ela. E eu cheguei lá para tentar ajudar com os meus 2 filhos. E aí eu vi as crianças irritadas, uma querendo colo, outra querendo atenção, aquele chororô, e um para cá, outro para lá. E elas também, assim, estressadas por conta da, né? Eu tenho que fazer tudo isso e eu não tô dando conta. E eu falei, não, vou pegar todo mundo, vamos descer, vamos lá no jardim. E eu peguei essas crianças, vim com os 4 lá no jardim. Na hora que eu cheguei no jardim, acabou. A gente teve, assim, 2 horas de paz profunda em que eles não deram um pio, em que todos eles estavam, meus filhos já começaram a subir na árvore, eles já começaram a brincar. Então, o quanto essa natureza, ela traz esse sentimento de completude para a criança, de quanto a criança precisa disso. Às vezes a gente está com uma criança dentro de casa, a gente está com ela irritada, chorosa, mas a gente fica nervoso também, né? E irritado, cansado, e a gente esquece que o que essa criança precisa, qual é a necessidade dela, por que que ela está manifestando esse choro, por que que ela está agindo dessa forma. Não é porque ela é não é porque ela é uma criança má, ela está dizendo que ela precisa de algo. E quando a gente traz a criança da natureza, ela encontra o caminho dela. Alguns, e a gente um pouco vai para esse ponto, né, que está precisando. O pequenininho que tinha acabado de aprender a andar ficou andando. O outro de 2 anos, começou a brincar com os baldinhos. E os meus filhos, que são maiores, já foram para árvore, começaram a subir, começaram a imaginar, começaram a fingir que eles eram chistas e que eles estavam escalando. Então, acho que nesse depoimento a gente consegue tirar isso, né, de criança. A gente precisa confiar que a criança, ela sabe também o que ela precisa desenvolver. E ela vai buscar aquilo no espaço em que ela está. E se a gente permite, ela vai ser feita de calma, né? Ela mostra uma alegria e uma satisfação que, na hora que eu falei para todo mundo, agora vamos embora, né? Agora a gente tem que vir embora. Eu vi, assim, na fisionomia deles, como eles estavam felizes. Todos eles, cada um à sua maneira, cada um fez uma coisa diferente, mas como eles estavam, sabe, descarregados. Parece que descarregou mesmo aquela energia, né? Aquilo que falar. Então, muito legal. É incrível, né? E até pegando um gancho nessa questão que você trouxe da ancestralidade, né? A gente usa um termo lá na Voe que trabalhamos muito, mais ainda com os adultos, que é o banho de floresta, né? Então, os educadores, também os adultos, frequentemente, todo mundo tem um banho de floresta, né? Que é você sentar embaixo de uma árvore, num puff, na rede, ficar um pouquinho ali, né? Observando e vivendo aquilo, né? E os adultos, eles também se retornam pro... eles também passam um dia de uma outra forma, né? É muito interessante ver essa conexão que ocorre para todo mundo. Com certeza. A Carol, na live, ela até falou, né, da pesquisa que mostra que 15 minutos passar na natureza todo dia, só 15 minutos, já tem um impacto tremendo no nosso emocional e em se sentir mais felizes, se sentir mais realizados. Então,
essa ideia, né, da gente ter esse banho da floresta, a gente ficar ali 15 minutos do lado de fora, o quão benéfico é para nós adultos também. Sim. E, e eu queria conversar também com você, queria, né, que você contasse um pouquinho o que você notou. Você já falou um pouquinho em termos do desenvolvimento das crianças, então, como é importante para uma criança, né, de 0 a 6 anos, ela Tá. passar por essa coordenação motora, esse controle do próprio corpo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, tem duas coisas que eu geralmente ouço das pessoas, né? Ai, é sujo, meio que, não, não põe a mão, vai ficar sujo, aquela coisa, né, que a gente tem de que natureza é suja, e aí eu gosto de brincar, não, natureza não é suja, natureza, né, é nossa, é nosso, é nossa, é da parte da gente. Queria que você contasse um pouquinho disso, assim, encorajar as pessoas que estão assistindo. E a outra questão é a questão de que é perigoso, né? De que, nossa, mas uma criança vai cair da árvore, ou vai se machucar aí, mas e se ela tropeçar? Mas e se ela e vai mexer aí nessa fogueira, ou vai, né, perto desse lago? O que você tem para dizer sobre essas duas questões? Tá. Eu vou começar contando de um vídeo que eu assisto frequentemente, que eu gosto muito, que é de um repórter do Brasil, que ele fez uma visita numa escola florestal da Dinamarca. E em algum momento as crianças estavam lá explorando, uma delas parou, colocou a boca no chão e começou a lamber a água que estava no chão, né? E o professor estava próximo e deixou, permitiu. Aí o repórter perguntou, falou, mas como assim? A criança está lambendo o chão, isso daí não pode ter alguma sujeira, alguma coisa tal? Ele falou, olha, o bem que essa criança está adquirindo em poder colocar a boca nessa poça de água é muito maior do que alguma bactéria que possa ter nessa água, né? Então, quando a gente põe na balança, a gente vai ver que o bem que a criança tem em pegar a terra e comer um pouquinho dela, né? Mas ela tá comendo terra, o que vai ter lá? Não sei o quê. Esse bem, esse sensorial, essa experiência que ela tá tendo naquele momento, ela é 1 milhão de vezes mais mais benéfica, né, do que se a gente for olhar o que pode ter naquela terra. Né? Logicamente que a gente está sempre lá avaliando, porque em alguns lugares a realidade não é essa, mas quando a gente fala em natureza, principalmente, né, Dani, eu acho que esse medo ele vem muito mais dos adultos, assim, de sujeira, de que vai sujar, de que vai sujar a roupa, de que, né, e acabam vetando as crianças. Então, deixa as criançadas se sujar, depois a gente limpa, a gente dá um jeito, né? A criança, ela aprende muito nesse processo, né? Nós adultos que ficamos lá preocupados com o final. Então, é uma desconstrução para nós, né? De respirar fundo e falar, não, deixa eles se sujarem aí, que depois a gente dá um jeito de limpar, né? E tudo isso, ele fortalece muito o imunológico da criança. Né? Então, quando a criança ela tem contato com mais bactérias, ela está se fortalecendo internamente também, né? A imunidade dela. Então, não tem nenhum grande mal, né? Falar, vai ficar com gripe. Na verdade, a gripe, ela vem do vírus, né? Então, ela vai tomar chuva, ela vai ficar com gripe. Não, a chuva, ela vai trazer uma experiência sensorial, vai trazer um momento afetivo, assim, extremamente grandioso na vida das crianças, né? E, logicamente, se a criança já não estiver com gripe, estiver bem, não tem problema, saiu de lá, toma um banho, toma um chazinho quente e vai ficar tudo bem, né? Espirrou, escorreu o nariz, tudo bem, a gente passa um sorinho lá e vai resolver, né? Não é nada que vai... O proibir a criança de viver essa experiência, ele é mais danoso do que a criança viver e depois tomar um banho. Ixi, espirrou, tudo bem, passa um sorinho e vamos seguir a vida, né? A gente sabe que é nisso que a criança se fortalece, né? Eu acho que tem uma diferença aí no que você está falando, de, por exemplo, eu pego meu filho que está dentro de casa, ali emparedado, e aí começou a chover e eu vou levar ele para fora e ele vai andar na chuva sem roupa, de um momento em que você tá no lado de fora, você tá na natureza, que você pega uma chuva. Não sei se isso faz uma diferença para você ou não, mas eu vejo isso como uma grande diferença. Uhum. Porque a criança que está na natureza, ela está ganhando imunidade. Sim. A criança que está emparedada,
ela não está desenvolvendo imunidade. Então, na hora que ela, no minuto que ela pegar uma chuva, né? Se ela tá com o vírus ali, baixou, sei lá, baixou o sistema imunológico. Então, eu vejo que o contato com a natureza, ele faz aumentar o sistema imunológico de uma forma e traz essa sensação, né, de alegria, de prazer, Sim. que vai fazer com que a criança, ela fique mais forte, digamos assim, ela fica mais resistente. E cria casca mesmo, né? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, porque aqui na Inglaterra, o clima é bem complicado. E o movimento de Forest School aqui é muito grande. E eu fiquei pensando, né, a minha primeira posição foi essa de, nossa, mas eles vão ficar lá fora nesse frio. Mas eles estão mexendo na água nesse frio. E eu confesso que mexeu assim com as minhas entranhas, sabe? De ficar meio incomodada e com medo, preocupada mesmo. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que para mim é diferente. Eu gostaria. E aí eu entendi, meus filhos precisam ter esse contato com a temperatura, eles precisam ter esse contato, porque eu, como adulta, não tive na minha infância e eu não tenho tolerância. Eu vejo que eu não consigo, eu não aguento ficar lá fora. Eu morro de frio, eu fico muito incomodada. Então, para mim, tem que estar num dia gostoso para eu conseguir sair. Mas eu entendi que não é porque eu sou assim que eu preciso condicionar meus filhos a serem assim. Eu gosto, eu quero, né? Então, eu sempre tento pôr uma camada a menos neles. Se eles falam um momento com calor, eu tento prestar atenção, tá bom, então vamos. Aí eu tento negociar, tá? Tira esse, fica com aquela, porque também às vezes a criança nunca tem muito calor. Então, da gente mexer, reavaliar nossa zona de conforto, né? A gente se desfazer das nossas crenças, do que a gente tem dentro da gente, né? E é difícil, para mim foi difícil em muitas coisas, e ainda é. Algumas coisas eu ainda acho difícil de aceitar ou de, ai, tá bom, não, peraí, respira fundo. E eu vejo que para algumas famílias, muitas dessas coisas são também, né? Até o fato de, ai, chegou em casa com aquela roupa toda enlameçada. Ai, meu Deus, eu vou ter que lavar isso. Ou joga fora no lixo. Enfim, então, não sei se você tem esse perfil aí, ou se você já teve que lidar com isso, ou se as famílias muito provavelmente, né, buscam porque gostam e se identificam. Com certeza a gente tem que lidar com isso frequentemente, né? Inclusive aqui na minha casa, né? As crianças às vezes vêm toda suja, aí fica entra no carro suja, aí a minha sogra vem buscar e fala, mas pelo amor de Deus, que roupa é essa? Não consegue deixar uma roupa limpa nas suas crianças, os tênis estão tudo sujo, né? E daí a gente tem que fazer aquele trabalho de preparar o adulto, né? De trazer para eles, mostrar para eles o benefício, né? Então, eu vejo, assim, que a grande chave é a gente estar sempre conseguindo trazer essa preparação mesmo, né? Que é esse o trabalho que você também faz para os adultos, né? Que esse é um pilar tão forte que Montessori deixa pra gente, que nada faz sentido se a gente não tiver o adulto se preparando, estudando, entendendo, né? E não deixando só a gente ser levado pelo nosso interno, pela nossa criança interior, né? Porque com certeza ela passou por diversos processos que hoje a gente está tendo que ressignificar para tratar os nossos filhos de uma outra forma, né? E eu tenho certeza que esse é o objetivo de todos os pais, de todas as mães, né? De todos os adultos aí que trabalham com criança. Então, eu acho que o nosso grande desafio é conseguir passar isso para os adultos, né? Passar esses benefícios, mostrar, dar ideias de caminhos que eles podem estar fazendo e que vai trazer mais benefícios para as crianças do que eles deixarem de fazer. Né? Eu acho que é aí que está o nosso grande desafio. E em cima disso, as famílias elas vão se alinhando de acordo com a sua realidade, com o que é possível também para cada uma, né? Então, eu acho que aí é o nosso grande desafio hoje, Dani. Preparar esses adultos, trazer um conhecimento mesmo, trazer ideias, trazer estudos. E como você disse, não é porque eu não tive na minha infância que eu não posso trazer esse valor para o meu filho, né? O valor, por exemplo, de uma consciência ambiental, né? A gente olhar para a sustentabilidade, para a autossuficiência, para esses ciclos da vida, é algo que a gente já tem comprovado através de muitos estudos que nós não podemos mais dar nenhum passo para a próxima geração sem antes nos preocuparmos, por exemplo, qual que vai ser o descarte do nosso lixo.
Como que a gente vai desfazer daquilo, né? Então, isso é uma consciência que eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não tive muita, né? Eu acho que eu não tive zero. Eu fui conseguindo ganhar isso com o passar do tempo, né? Morando principalmente em outros países que lá eles têm uma consciência maior de separar o lixo. Na minha casa era tudo junto, né? Então, ok, não tive isso, tá? E qual que é o passinho que eu posso dar para trazer essa sementinha na vida das crianças, né? Ah, vamos separar? Vamos fazer uma composteira? Fazer uma composteira é fácil, é divertido, as crianças aprendem, elas têm o contato com a natureza, né? O ciclo de trabalho, elas separam os lixos, elas ficam ali perguntando, né? Então, são pequenas atitudes que a gente pode trazer, mesmo nós não temos tido, e que vai trazer um impacto positivo para a vida dos nossos filhos e que vai trazer um impacto positivo para as próximas gerações. Isso mesmo. Né? Nossa, disse tudo, disse tudo. É a nossa mudança de mentalidade. Isso. E a gente pensar no futuro, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo com as famílias que eu trabalho. Eu falo, a gente tem que pensar que educação não é corrida de 100 metros. Educação é maratona. A gente tem que olhar lá para onde a gente quer chegar. E a gente tem que, ir traçando um caminho para a gente chegar lá. Não adianta a gente dar o gás aqui, né? E depois a gente fica cansado, a gente fica exausto. Não adianta a gente querer resolver esse momento aqui. Ah, não, deixa eu resolver essa situação desse jeito e a gente não pensar, mas como que eu quero no futuro? O que que eu quero para o meu futuro? Então, esse é um exercício que eu normalmente faço em consultoria quando eu estou trabalhando com as famílias, é assim, o que que você quer para o seu filho? Quem você quer? Porque eles vão falar, eu quero uma pessoa feliz, eu quero uma pessoa saudável, eu quero uma pessoa equilibrada, quero uma pessoa que seja... que saiba trabalhar em equipe, eu quero uma pessoa que seja consciente dos outros, que seja boa com os outros. Aí você fala, tá bom, então como que a gente vai construir isso? Né? Porque isso a gente não é um ponto de chegada, é um caminho que a gente traça, é um caminho que a gente tem que perseguir. E aí a gente pensando nisso, a gente começa a ver que existem muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que não nos levam lá, que não nos levam aonde a gente quer chegar. Então, onde a gente quer chegar e onde a gente precisa chegar como humanidade, né? Acho que é isso que você está trazendo para a gente. Como humanidade, a gente precisa de crianças mais conscientes sobre consumo. A gente precisa que as crianças entendam o processo do alimento. Hoje vai ser uma crise. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. É uma crise alimentar todo mundo. Sim. Você já fez uma horta? Você sabe quanto demora? Qual é o processo de colher? Qual é o processo de amadurecer? E o quanto isso está relacionado... Voltando lá na conversa que você trouxe da Maria Montessori e do método Montessori, o quanto isso está relacionado com o currículo de educação cósmica, né? Porque aí a criança começa a ver que ela tem um papel muito importante no mundo, de que ela é um ser ativo no mundo. Eu planto, aquilo cresce, eu rego, ele vai render, depois eu colher o próprio fruto, eu comer o fruto que eu plantei, é algo muito satisfatório. Ou você acompanhar um processo de compostagem, ver as minhocas, observar um ciclo da vida natural, né? A borboleta desenvolvendo, um girino desenvolvendo. É muito diferente do que você ouvir falar dentro de 4 paredes. Sim, ou de você simplesmente só usar os cartões de ciclo da vida. Sim. Dá um outro valor para a criança, né? Uma outra consciência. Exato. Exatamente, exatamente. Agora, esse ano a gente inseriu na Voe, né? Já era um projeto inicial também, mas agora que deu certo, está sendo muito interessante, o galinheiro, né? Então, está sendo algo, assim, maravilhoso, porque eles aguardam a galinha botar o ovo, né? Aí eles ficam lá na expectativa se vai nascer pintinho ou se eles vão comer, né? E como que a galinha bota o ovo? E como que faz isso? Então, o respeito com a galinha fica lá livre. Como que a gente tem que fazer? Temos que respeitá-la, ela vai comer a nossa horta. Então, toda essa exploração e essa investigação em cima de um galinheiro, né? Entender os ciclos da vida da galinha, né? Isso é muito interessante, é muito importante, né? E traz uma consciência, assim, diferente para as crianças, né? Diferente mesmo até o que nós temos, né? Esses dias o meu filho, ele chegou para mim e falou, mamãe, eu não vou mais comer animal. Por quê? Ele, não, eu decidi que eu não vou mais comer animal. Né? Eu falei, como que você decidiu isso? É porque o animal que a gente come é a Pompom, a galinha lá da escola. Então a gente precisa matar a galinha para comer. Aí ele começou a fazer essa associação
sozinho, sabe? Eu falei, poxa vida, nem eu estava preparada para essa ação dele ainda. Eu falei, tudo bem, é a sua opção, né? Fui lá, absorvi, tentei entender tudo isso. E a gente... Faz 5 dias que ele decidiu isso e faz 5 dias que ele não tá querendo mais comer animal, né? Não sei onde vai levar isso, né? Tem toda a parte pediátrica por trás, a gente ainda tá pensando em tudo isso, mas foi uma consciência que partiu dele, né? E é uma reflexão, né? Isso é um aprendizado, isso é um currículo para a criança entender que existe um ciclo da vida. Até que Isso, ponto a gente pode, né? Ou até que ponto é certo e errado, ou o que que a gente pode, ou o que que a gente não pode, dentro do ciclo da vida, né? isso, Ah, todos os animais, olha lá, o tigre mata esse para comer, mas ele não mata por maldade, ele mata para comer, ele come o que sobra, fica para o urubu, que é quem come também. E aí, então você vai isso. gerando uma consciência na criança de que uma coisa está ligada na outra e que a gente tem que respeitar uma coisa com a outra e que todo mundo precisa sobreviver, né? E como que a natureza funciona, como é o ciclo mesmo, né? Como que é a vida. E tudo isso é conhecimento, né, Thalita? Porque Isso. às vezes as pessoas pensam, ah, escola da floresta, ah, isso daí é só ficar lá fora brincando, só mexer na lama. Ah, não, né? E onde que está o aprendizado? Onde está, né, a matemática e como que vai aprender a ler e escrever? Mas não, o quanto esse trabalho é fundamental, porque o que eu vejo é que quando a criança ela está na natureza, ela cria essa mente investigativa, né? Sim, Ela cria essa curiosidade. E aí ela começa a se perguntar e questionar as coisas. De onde vem a chuva? Como forma a nuvem? Você começa a observar as coisas com mais detalhes e tentar entender. E é aí que você consegue puxar a criança para outros conhecimentos também. Não sei, vamos procurar? Ou, vamos tentar escrever, vamos ler nesse livro sobre isso, vamos acompanhar. E aí você consegue interconectar o conhecimento de uma forma muito, muito mais válida. É diferente a criança estudar o ciclo da chuva, ali olhando num papel o desenho da nuvem, a água e o rio, né? Do que ela fazer um experimento ali fora, em que ela vai pôr uma vasilha de água, ela vai ver essa água, né? Sumir diante dos é, olhos dela, ou ela é. vai de repente entrar embaixo da chuva, ela vai sentir a chuva cair e entender esse ciclo na vida real, né? Na Sim, observação. com certeza, com certeza. Na prática, viver aquilo, né, acho que torna, valida mais, né? Na Voe a gente tem uma cisterna também, isso também é muito interessante, que traz esse conceito de fim, que termina, que acaba, né? Então a gente tem uma cisterna, que é onde as crianças podem mexer na água, né? Onde tem a cisterna, a torneira da cisterna fica disponível para eles fazerem os trabalhos na floresta. E quando chove, a cisterna enche, né? E quando fica muito tempo sem chover, a cisterna acaba a água, né? Então eles cuidam disso. Então o amiguinho vai lá, abriu a torneira e deixou aberto, eles sabem que vai acabar a água da cisterna, e daí eles não vão conseguir mais concluir os trabalhos. Então eles vão lá e fecham e avisam o amiguinho, o mais velho, o ensino mais novo, olha, tem que fechar, senão a água vai acabar, né? Então essa consciência mesmo através da prática é impressionante, assim, é valiosíssimo para eles, né? E sim, é como você disse, do lado de fora eles aprendem muita coisa. Eles aprendem sim a ler, aprendem as letras, aprendem os sons, aprendem a matemática, né? Aprendem o que é maior, o que é menor. Quando você sobe numa árvore, você está construindo a sua mente matemática, né? Qual galho é mais forte? Eu posso pôr meu pé aqui ou vai quebrar? Posso subir até lá em cima? Será que subir lá eu aguento? E meu braço vai aguentar chegar até lá? Então, tudo isso é a construção da mente matemática também, né? Então, é fantástico, é rico demais, é Vou maravilhoso. aproveitar aí seu exemplo do subir na árvore com os galhos Ah, e que a gente acabou não falando daquela pergunta que eu falei dos riscos, sim. né? Do medo de, mas a criança não vai machucar, mas e se Uhum. ela cair? Como você vê essa questão, né? Tá. Quando a gente olha para os estudos que Montessori trouxe para a gente, deixou para a gente, né, os valiosos estudos de Montessori que nos norteiam aí em nossa vida, nos salvam, né, e salvam as crianças, a gente vê que a autonomia ela começa no momento de escolha, né?
da escolha, essa autonomia, ela vai sendo desenvolvida e ela chega no momento que é o momento do discernimento. E a criança, ela vai se desenvolvendo nesse ciclo, ela chega no discernimento, ela vai desenvolvendo o discernimento até que ela chega na liberdade. Né? Quando fala, Montessori é liberdade, Montessori é um ciclo de desenvolvimento de crianças livres, mas ela vai passar por esse ciclo, né? E o discernimento, ele se dá nesse momento, onde a criança, por exemplo, ela está diante de uma fogueira, né? E ela sabe que o fogo queima, né? Porque ela está vendo o fogo queimar o galho, né? Então a criança, ela não vai se jogar dentro da fogueira, ela está vendo que o fogo está queimando o galho, né? Então, e logicamente que os adultos estão sempre próximos lá, garantindo a segurança e dizendo para as crianças, olha o fogo, ele queima, né? A criança, ela trabalha com a vela dentro da sala, então ela já tem esse respeito pelo fogo, ela entende qual que é como que as coisas funcionam, e quando ela vai para uma fogueira, ela já está com esse discernimento em desenvolvimento, né? Então, quando ela está num barranco alto, ela sabe que ela não vai... A criança que ela está mais em contato com os desafios moderados, ela tem o seu discernimento mais desenvolvido do que aquela criança que não tem contato com isso, né? Então, quando a criança está lá em cima do barranco, ela vai olhar, ela vai falar assim, é alto, né? Como que ela sabe que é alto? Porque ela já, por exemplo, desde o início, ela já tentou descer da cama dela e os pais permitiram, e ela viu que a cama é alta, né? Ela já tentou alguma vez descer um pouquinho no barranco e escorregou, e ela viu que, poxa, é alto, deixa eu voltar para cá, né? Então, esses contatos com os desafios moderados vai fazendo com que a criança aprenda a lidar com o risco, né? E o risco, ele vai estar na nossa vida toda, né? O que vai nos trazer o caminho é o momento que a gente está lá perante o risco e a gente consegue respirar, pensar e falar, o que eu vou fazer perante a isso? Né? Então, quando ela vai subir numa árvore... Né? E assim, confiar na criança é a chave de sucesso, né, Dani? Porque a criança, ela não vai subir lá no topo da árvore se ela não conseguiu nem dar aquele passo no primeiro galho, né? Então, vamos confiar, né? Lá na Voe, a gente trabalha bastante com materiais cortantes, né? Então, a gente corta galhos, tesouras de poda, né? Só que a criança, que ela chega ao ponto de querer mexer no serrote, por exemplo, para cortar o bambu, é uma criança que ela já passou por todo o processo de desenvolvimento na utilização da faca. Ela é uma criança que desde 1 ano ela tem contato com a faquinha, mesmo que sem serra ou com uma mínima serrinha, para ela entender o movimento que ela vai fazer, né? E daí essa criança, ela foi evoluindo na utilização da faca, até que ela se tornou uma criança com 5, 6 anos que tem essa segurança em pegar um serrote e cortar o bambu, né? A criança que nunca teve esse contato, dificilmente ela vai chegar e falar assim, daqui esse serrote vai sair maluca cortando e se cortando inteira. Isso não acontece. A criança, ela entende qual que é o processo dela também, né? Então, a gente confiar na criança, confiar nos processos, dar essa opção dela passar por todo o processo, né? E, logicamente, que está sempre lá os adultos analisando os riscos, né? Assim, no Forest, uma primeira ação é o adulto que é responsável pela floresta, ele faz lá uma análise diária de riscos para ver se tem algo que realmente precisa ser retirado do local, né? E por exemplo, se tem alguma coisa, a chuva fez uma cratera, a gente cerca aquela cratera e deixa ela lá, para que a criança possa ter contato com isso. Uma árvore com muitos espinhos. Vamos tirar essa árvore? Não, a gente vai deixar a árvore com espinho lá, com um cercadinho assim, né? Para que a criança não possa, de repente, cair, colocar a mão no espinho, mas com os espinhos lá, para que a criança possa entender que aquilo é um espinho, que ele espeta, que ele cutuca, né? Que ele fura, que vai sair sangue, né? Então, é esse entendimento aí do mundo e da vida que é tão valioso quando a gente possibilita que as crianças vivam isso. Maravilhoso, Thalita. Acho que você disse tudo, né? Primeiro a gente tem que ter fé na criança, porque a criança não é maluca, né? Ela sabe o que ela é capaz de fazer e o que ela não é. E tudo começa, né? Vou voltar na Maria Montessori, que a Maria Montessori fala pra gente, olhe pra criança, observe a criança. Porque se a gente observa a criança, a gente vê que ela sabe o que ela é capaz de fazer e o que ela não é. E se ela vem apuro, ou se ela vê numa necessidade que ela precisa de ajuda, ela olha pra gente, ela pede ajuda,
né? E às vezes a gente que está trazendo medo para ela, a gente que fica, se a gente fica cercando, se a gente fica ali protegendo, o que que a gente está passando? Qual é a mensagem que a gente está botando na cabecinha dessa criança? De que ela não é capaz, ou de que a gente não confia nela. Sim. E aí essa criança ela vai desenvolver um medo e uma insegurança de será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Que é uma coisa que a gente não vê, né? Eu imagino que vocês na Forest School e no Voe com Montessori, essa combinação, vocês veem o contrário, vocês veem crianças confiantes. Sim. E elas não são confiantes por causa disso que você falou, que ela vai lá e pega o serrote e começa a serrar. Porque ela sabe o limite que ela pode ir. Ela conhece o próprio corpo, porque ela aprendeu a usar ele. Ela aprendeu, né, a coordenar ele. Eu lembrei, na hora que você falou da fogueira, minha filha, quando o primeiro dia que ela teve, que eles acenderam uma fogueira no Forest School deles. E aí ela chegou para mim, primeira coisa que ela falou para mim, ela chegou em casa e ela falou assim, mamãe, quando a gente vai acender uma fogueira, a gente tem que amarrar o nosso cabelo. Ela falou. A gente tem que amarrar o nosso cabelo. Aí ela falou, e você sabia que quando a gente vai sentar perto da fogueira, tem um jeito de sentar? Aí eu falei, filha. Ela falou, sim, é assim, ó. E ela ajoelhou, ela botou, né, um pezinho, um joelho no chão e o outro joelho na frente. E ela botou a mãozinha assim em cima. E ela falou, é assim que a gente fica na frente da fogueira. Porque aqui eu não caio. Ela falou, desse jeito eu não. E eu fiquei assim impressionada, porque eu, adulta, nunca tinha pensado em um jeito para sentar na frente da fogueira ou para você manipular a fogueira. E isso veio, né? E aí me remeteu um pouco ao Montessori, essa ideia da lição, de que o adulto, ele não vai simplesmente botar a criança lá na fogueira e falar, vai, né? Ele tem todo um processo de formação em que ele vai explicar para a criança um passo a passo, em que tem uma forma de se fazer que é mais segura. E ele vai trazer essa ideia, né, de, olha, isso é perigoso, que nem você falou, ó, o fogo é quente, o fogo queima, aqui é assim. Então, a professora até chegou no ponto de, olha, o cabelo pode queimar, vamos prender o cabelinho para ficar seguro, né? Então, tudo isso vai desenvolvendo a consciência deles, eles vão conseguindo medir riscos, e o quanto isso é tão importante para a vida, né, Thalita? Com certeza, com certeza. Vai fazendo uma criança, assim, no futuro, imagina essa criança na adolescência, talvez a diferença que não vai fazer na hora de medir um risco, na hora de ter que fazer uma escolha, né, de até, né, se dispor a coisas, né, droga, cigarro, bebida, a motivação, a formação do caráter que essa criança construiu, para ela discernir, para ela saber medir riscos, pensar no futuro, né? Quanto isso é muito maior do que simplesmente, para que botar a criança ali nessa situação, né? Com certeza. A gente tem que escolher aí, a gente tem que decidir a vida inteira, né? E a gente vai aprender a decidir com discernimento, com consciência, acho que na infância, né? Então, realmente é o momento da gente propor isso para as crianças. E conta pra gente, assim, só para fechar, para as famílias que estão acompanhando a gente, ou até as escolas que estão acompanhando, o que você tem para passar de recado, o que você tem para passar de mensagem aí com a sua experiência e de dica mesmo para essas famílias? Tá. Bom, eu acho que o principal, né, por onde nós começamos é trazer as crianças para o lado de fora. Colocar as crianças na natureza, com tempo para elas estarem lá. Eu vou ter 2 horas agora para estar com meu filho. As 2 horas deixa ele na natureza. É disso que eles precisam. Estar lá com tempo para explorar, para subir, para descer, para se sujar, né? Então, coloca a criançada para o lado de fora. Né? Tanto famílias quanto as escolas também. Né? Então, a escola, se ela tem lá um espacinho externo que seja, né? Se ela tem um terreno vizinho, conversa com o cara do terreno, faz uma parceria, leva as crianças lá, senta numa roda, conversa, olha o céu, né? Tudo que a gente ensina dentro da sala, legalmente, de acordo com as leis escolares, a gente consegue ensinar do lado de fora. Então, fazer esse movimento de olhar e trazer para fora. O que eu faço lá? Deixa eu tentar trazer para fora. Né? É um movimento que no início pode ser que seja um pouco desafiante para o adulto, mas com o passar do tempo vai ser
vai ser satisfatório e vai ser grandioso até mesmo para os adultos, né? Estar do lado de fora, ele cura emocionalmente os adultos, os educadores, né? Eles conseguem se dedicar de uma forma muito mais plena para o ensino, para as crianças, para o trabalho mesmo, né? Então, eu acho que o grande conselho aí que eu daria é todo mundo para o lado de fora. Buscar estratégias para colocar todo mundo ao ar livre, todas as crianças, adolescentes. O Forest, ele já tem currículo também para ensino médio, ensinos fundamentais, né? Então, a gente consegue sim ensinar ciências do lado de fora, a gente consegue ensinar história, geografia, matemática, tudo do lado de fora, né? Não é porque está do lado de fora que não vai ter uma caneta, um papel, né? Então, um livro, né? Então, eu acho que o grande desafio aí que fica para a gente é como trazer esse pessoal para o lado de fora. Legal, eu ia perguntar antes, eu esqueci, agora eu lembrei. Tem alguma formação de Forest School já no Brasil ou não tem? Você tem alguma recomendação assim de literatura ou de se alguém quiser saber mais, algum lugar confiável para buscar? Olha, no Brasil, formação eu ainda não encontrei. Mas a gente tem aí formações em português de Portugal, né? Inclusive algumas formações online. Então, é interessante para quem quiser dar para começar essa pesquisa. Se eu não me engano, é a Escola da Floresta que chama. Né? Depois eu posso ver direitinho e a gente compartilha aí com o pessoal que tiver interesse. E no Brasil tem muito desses movimentos já de criança na natureza, né? E mais do que isso, eu acho que se a gente pega lá o que nós temos. Para ser uma coisa mais simples, Dani, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho um BNCC? Tá, deixa eu sentar aqui. O que tem nessa BNCC? Agora, como que eu posso pegar isso e colocar lá no pátio da escola? Como que eu posso colocar isso lá no jardim da escola? Né? Porque às vezes a gente fica esperando uma coisa muito grande, eu preciso me formar, eu preciso não sei o quê. Isso é o ideal? É um caminho? É. Mas e nesse caminho agora, assim, embaixo dos nossos pés, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar porque eu tenho um planejamento semanal aqui. Agora deixa eu pegar esse planejamento e ver como que eu posso fazer com que esse planejamento ocorra no jardim, ou no pátio, ou no quarteirão da escola, ou no terreno vizinho, né? Então, a gente consegue fazer com o que a gente tem, né? Tá tranquilo, né? Basta a gente se dar esse movimento e essa ação. É verdade. E eu imagino que as pessoas, não sei, veio na minha cabeça isso, porque hoje de manhã, quando eu tava fazendo consultoria numa escola, e aí no final, eu conversando com a diretora, ela perguntou, né, o que você vai fazer hoje? Eu falei, vou fazer uma live sobre Forest Schools, contei um pouquinho. E aí ela falou para mim, eu gostaria muito, mas eu fico pensando que se eu abrir as portas aqui, não vai sobrar nenhuma criança aqui dentro da sala, todas elas vão para o lado de fora. E eu falei para ela, eu acho que realmente isso vai acontecer. Uhum. E aí vem aquela ideia. E aí ela ficou, mas aí como que a gente vai fazer? E aí eu questionei ela, eu falei assim, então, mas a gente não tem que observar a criança, seguir a criança, né? Se a criança, quando a gente tira ela lá de dentro, talvez fique mais interessante para ela aquele espaço, aquela vida ali fora, aquele matinho, aquela terra, a gente não tem que olhar e nos questionar sobre isso? A gente pensar por que essa criança quer tanto estar ali, não quer estar aqui nesse conhecimento? Porque a única diferença é, as pessoas vão falar, mas como que eu vou ensinar, como que eu vou dar aula, vou lá fora e a criança vai ficar olhando para outra coisa. Aí você pensa, mas e dentro da sala, ela tá olhando para o que você tá fazendo mesmo? Será que ela tá mesmo? Ou ela tá emparedada aqui, ó? Aqui dentro, né? Então, às vezes as pessoas elas não vão para fora porque elas têm essa preocupação de que mas aí não vai aprender, mas aí não vai. Não, é o contrário, porque quando a gente vai para fora, a gente também tem que se treinar, né, para entender o que aquela criança está precisando e pegar o gancho dali, né, e puxar aquela criança dali. Exatamente. E assim, até aproveitando essa pergunta dessa diretora, assim, na verdade acontece o oposto. Porque quando a criança ela tá lá fora e ela se interessa muito por aquilo que ela está vivendo, né? Por exemplo, um exemplo prático. Essa semana as crianças estudaram sobre época junina, então sobre o pinhão, o milho e o amendoim. Então elas passaram por um processo de entender cada um, a muda, a sementinha, abriram o amendoim e tal. Foi maravilhoso, eles gostaram muito, né? Aí depois disso a gente pega o pinhão, pega o milho, pega o amendoim e leva para as bandejas dentro da sala.
e compõem lá a estação de educação cósmica. E a criança ela vai revivendo aquilo de outras formas. E daí se torna muito interessante para a criança estar dentro da sala, né? Porque ela está mexendo ali em algo que ela já mexeu ali, foi interessante, né? E ela vai estar completando esse ciclo de repetição em cima de algo que já é interessante para ela. Então, é o que você disse, ela não vai estar na sala lá só por estar. Ela vai estar lá na sala realmente interagindo e se envolvendo com aquilo que está lá. Que é essa a nossa ideia, né? Se a gente quer realmente que a criança se desenvolva, que as sinapses neurais existam de verdade, ela precisa estar lá se envolvendo de forma ativa e não simplesmente sentada de forma passiva ouvindo o que o professor está falando. E quando a gente para lembrar o que o professor falou mesmo, a gente nem sabe o que é, né? É a integração, né? Isso mesmo, perfeito, adorei. Porque a integração do corpo e da mente e do mundo faz sentido para ela, faz sentido, ela quer aprender. Isso. Thalita, passou muito rápido a nossa hora, tá quase acabando nossa live. Mas você, como assinante Vila, queria que você contasse um pouquinho também como que o Vila faz parte aí da realidade de vocês, tanto aí no seu homeschool, né? E agora na realidade da escola também, e o que você tem experienciado, para também fazer o convite para as pessoas para vir conhecer o Vila e o quanto o Vila pode ajudar aí tanto famílias quanto escolas. Sim, sim, nossa, o Vila nos ajuda muito, muito, assim, no âmbito residencial a gente utiliza bastante, né? Eu tô sempre ali atenta às novidades, né? Tendo as ideias, é muito bom, né? E no âmbito escolar também fortaleceu muito a equipe, fortaleceu muito a gestão pedagógica, né? O que traz pra gente é muito o que a gente acredita e o que a gente faz, então fortalece bastante as práticas pedagógicas da VOA e o Vila Montessori. As educadoras ficaram muito felizes, né? Porque antes do Vila, Montessori era algo tão difícil de se acessar, né? É só se você conseguir entrar em tal lugar e fazer um curso longo, né? E daí a gente ficava ali ó, anos trabalhando e qualificando todo mundo para ter acesso a algo, né? E o Vila parece que veio para simplificar a nossa vida no acesso ao Montessori. Então, realmente é algo que foi muito bacana e foi um ganho muito bom para as educadoras e para toda a equipe da escola. Elas gostam muito, né? Quando eu apresentei, elas ficaram muito felizes e a coordenadora também utiliza bastante das atividades, das propostas, das ideias. É maravilhoso, a gente gosta bastante do Vila. Depois eu falo para as educadoras fazerem aí um relato para Sim, você, porque sim, elas por gostam favor. muito. Obrigada, que bom, é essa a ideia mesmo. Para quem está acompanhando, que não conhece o meu trabalho, vem conhecer o Vila, porque o nosso foco é levar Montessori para todos os lugares. Seja você leigo, seja você já formado, mas com as suas dificuldades do dia a dia, porque a gente sabe que a gente estuda, 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 a gente nunca para de aprender, Exato. né? A gente estuda, 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 mas quando a gente está diante da criança, a gente sempre vai se ver em situações que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica indeciso. Então, o Vila é para gerar essa comunidade, essa rede de apoio, em que a gente troca experiências, em que a gente busca por quem já viveu, já passou por aquele processo, e também para facilitar a nossa vida, porque tempo é tudo na vida. Então, no Vila, a gente traz material pronto para download, a gente traz já as pesquisas mastigadinhas ali, tudo bem simples, em 15, 20 minutos, 30 minutos, para ajudar as pessoas a manterem-se informadas, a conhecer o material, a fazer um estudo mais profundo, sem precisar, né, que nem a Thalita falou, de um curso muito grande, ou de ficar muito tempo na internet, que a gente, né, a gente tem hoje tudo às nossas mãos, mas a gente não tem o tempo para ficar ali, a gente entra ali quando vê. Passou 2 horas, você fala, meu Deus, não fiz nada, né? Não achei que eu estava procurando. Então, entra no Vila, que o Vila tá tudo pronto lá para vocês. E para completar isso, Dani, assim, até algo que eu escuto muito, assim, de várias famílias e que é muito importante a gente desconstruir isso, que, assim, Montessori, ela não é, não, eu não sigo Montessori, eu sigo outra metodologia. Montessori, ela é crianças em geral. Então, se você segue outras coisas, isso não te... Você não precisa excluir o Montessori, porque Montessori não é régio, Montessori não é isso. Montessori é tudo isso. Montessori é a criança,
né? Independente do qual é o caminho que você segue, quando você olha para Montessori, para os estudos que Montessori deixou para gente, quando você vai olhar para o Vila e para todos os conteúdos que o Vila oferece para gente, é a gente olhar para a criança, independente de qual caminho que a gente vai seguir. Ah, mas eu não quero que minha criança tome no copo de vidro. Tudo bem, mas então tem outras ramificações que você pode olhar e que com certeza vai te ajudar, né? Então não elimine Montessori da sua vida só porque você não é Montessori, porque Montessori é a criança, né? A gente costuma dizer aqui que Montessori descobriu a criança. Então a gente tem que se apoiar nela, a gente tem que se apoiar na gigante que ela é, né? A gente tem que se apoiar em todos os estudos que ela trouxe pra gente, porque isso, o maior beneficiado vão ser as crianças. Isso mesmo, nossa, disse tudo, realmente. Ela revelou a criança, né? Ela mostrou pra gente quem é a criança e o que ela precisa. Então, não é um fazer Montessori, é um entender a criança, entender quem ela é. Isso. Adorei, Thalita. Nossa, tô mais ainda curiosa tô louca para ir para Sorocaba conhecer a escola. A gente tá te esperando aqui já. Acompanho vocês nas redes, acho lindo as postagens e adorei a nossa conversa. Adorei saber que tem essa iniciativa, essa proposta no Brasil. Espero que a gente possa, né, multiplicar e crescer ainda mais. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Voe, fale com a Thalita. Forest School, depois você manda pra gente também, para eu colocar aqui algumas indicações, tanto de leitura quanto de alguma formação, algo que a pessoa queira buscar. E também fica o convite para quem puder vir fazer parte do Vila, conhecer nosso trabalho, ou quiser algo mais específico, eu também ofereço a consultoria. Muito, muito obrigada, Thalita. Você tem uma última coisa, última recomendação, última coisa para a gente fechar? Olha, eu vou deixar também as nossas redes, né? Então a gente tem a Voe.educacional, que nós estamos ali o tempo todo trazendo propostas, ideias também que possam ser realizadas com as famílias. A gente também tem uma comunidade de WhatsApp, onde nós estamos sempre trazendo ideias, propostas, né? Atividades, então tudo isso também para as famílias. E todos esses contatos estão dentro do nosso Insta. E eu acho que é isso, né, Dani? A gente se unir aí para tentar passar aí essa preparação para os adultos e trazer esse olhar, porque com certeza os beneficiados mesmo serão as crianças. Com certeza. Vamos para fora, gente. Vamos para a natureza. Exato. E eu tô indo também, porque hoje, gente, tá um dia lindo aqui. Tá fazendo 28 graus. Eu nem acredito na minha vida. Então, o sol 28 graus. Então, gente, eu vou para a natureza. Vai lá. Beijo para vocês. Bom sábado. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Obrigada Um beijo a você, grande. Thalita. Um beijo.